Olá, jovem! Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? O nosso convidado de hoje teve a sua primeira experiência internacional, profissional, na África do Sul. Um lugar que a gente acaba não falando tanto aqui no podcast, né? São poucas pessoas que vão trabalhar lá. E ele também não tinha muita ideia do que esperar lá na Cidade do Cabo. Ele pesquisou bastante antes, ficou um pouco assustado até com algumas estatísticas que ele viu, mas no fim das contas ele e a esposa foram viver lá, ele trabalhou lá por um tempo e eles gostam bastante da cidade até hoje. Tem saudades. Tem saudades porque hoje eles vivem em Vancouver, no Canadá, um pouco diferente lá da Cidade do Cabo, mas que eles gostam bastante também. E vamos ver como é que foi esse processo todo de mudança, de imigração deles. Tem bastante dica interessante com relação a isso. Para conversar com o Daniel, como sempre, estamos aqui com ele, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carrara. Tudo certo, Fabrício? Tudo ótimo, Gabs, voltando aqui hoje pro Canadá e pela primeira vez, se não me engano, em Vancouver. Não lembro se a gente já foi anteriormente para Vancouver. A gente vai bater um papo com o Daniel. Como é que você tá, Daniel? Opa, tudo bem? Por aqui tá tudo certo. Então bora lá para esse papo. Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, italiano, russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Daniel, como sempre aqui a primeira pergunta que a gente faz para os nossos convidados é pedir para você contar um pouquinho mais sobre você. Então, de onde que você é do Brasil, o que você estudou, o que você fez de trabalho, um pouco do seu passo a passo na vida e na carreira até chegar aí em Vancouver, no Canadá, cara. Eu tenho 34 anos, sou de Manaus e comecei minha carreira, inclusive, bem cedo lá, uns 17, 16 anos mais ou menos, na época trabalhando para um provedor de internet local. Fiquei bastante tempo trabalhando nessa empresa e, em paralelo, também eu estudava ciência da computação. Eu me formei em ciência da computação na faculdade FUCAP. E depois de um tempo, eu estava pensando em dar uma pausa na minha carreira, depois de trabalhar acho que uns 8 anos mais ou menos nesse provedor de internet. E eu queria explorar alguma coisa nova, aprender coisa nova. Estava nesse momento da minha carreira e quando apareceu, eu tinha acabado de sair da empresa e apareceu uma oportunidade numa startup. A empresa na época era muito pequena. Era uma empresa que tinha acabado de começar dentro da universidade, na Universidade Federal lá, que era a empresa foi fundada por uns professores do departamento de computação e alguns alunos. Eu não lembro exatamente como que essa vaga chegou em mim, como eu fiquei sabendo, mas eu lembro que eu fui numa entrevista com um professor dentro da sala de aula na Universidade Federal lá. Que empresa era essa? Era NEMU. Tá, eu já ouvi falar de nome. Na época era YEMU, quando tava começando, bem no comecinho, com NH. Aí depois ficou NEMU com 2 Es. E a empresa literalmente era muito pequena. Devia ter basicamente a galera que fundou, com os professores e uns 2, 3 funcionários mais ou menos. E eu achei interessante pelo fato da proposta deles, o tipo de tecnologia que eles estavam trabalhando, estavam desenvolvendo lá. Aí eu resolvi parar nessa pausa que eu tinha dado na carreira e começar a trabalhar com eles. E lá dentro foi um negócio muito frenético, do tipo de aprender muita coisa, de ter contato com novas tecnologias e tal. E eu fiquei lá por uns 4 anos e pouco, mais ou menos. Aí, nesse meu tempo, saímos de Manaus, fomos para São Paulo, em 2015 isso. Em 2015 saímos de Manaus, fomos para São Paulo, abrimos um escritório lá e tal. Na verdade, eu sempre tive vontade de morar fora. Em 2015 foi quando despertou mais o interesse, por alguns motivos, e foi quando eu comecei a abrir os olhos para tentar entender como funciona esse processo de mudar de país, como fazer para trabalhar para alguma empresa de fora. Porque realmente, assim, eu conheci um pessoal que já morava fora e tal, que trabalhava nessa empresa, mas eu não tinha a menor ideia
de como funcionava esse processo, tanto de como ir atrás das empresas, como era um processo seletivo para uma empresa de fora e tal. Aí no começo de 2015, quando eu estava inclusive num processo de mudança de Manaus para São Paulo, eu fiz uma viagem para 2 eventos na Europa, e lá eu revi alguns amigos, estavam morando fora e tal, conheci outras pessoas, e nesse meio tempo eu falei, pô, acho que pode ser uma boa para eu começar a tentar ver alguma coisa fora. Mas só que eu tinha aquela vontade, mas eu também meio que estava feliz ali no que eu estava fazendo na empresa que eu estava. Mas eu pensava isso, tipo, muito mais para frente, sei lá, uns 2, 3 anos mais para frente. Eu tinha alguns objetivos para concluir na empresa ainda. Quando eu voltei, passaram alguns meses, isso foi algo interessante para mim. Passaram alguns meses, uma recrutadora do Facebook entrou em contato. Então, temos uma vaga, se não me engano, a vaga era em Dublin. Você não quer participar do processo seletivo? Aí, essa vaga para mim foi um termômetro bem interessante, porque eu não tinha experiência de como funcionavam os processos seletivos para grandes empresas. E também, em relação ao idioma, eu achava que eu estava mandando muito bem no inglês. E durante esse processo seletivo, eu consegui medir bem o meu nível de inglês, que precisava melhorar muito naquela época, e também questões técnicas, que eu achava que, com o que eu estava fazendo no dia a dia, eu estaria muito bem preparado para começar a trabalhar ou para participar de um processo seletivo, e que para mim seria fácil passar numa grande empresa, por exemplo. E esse processo foi um desastre, foi muito ruim, tanto tecnicamente quanto questão de idioma e tal. Aí nessa época, tinha mudado lá para São Paulo e tal, eu decidi melhorar o inglês primeiro. Tinha bastante tempo livre lá, eu comecei a fazer aula com um professor australiano, morava perto da minha casa, aí toda semana eu ia pra casa dele, a gente fazia tipo um reforço, isso me ajudou muito. Aí nesse tempo também eu comecei a ler mais sobre pessoas que tinham ido pro exterior, que tinham passado por esse processo, e querendo ou não, tinha algumas coisas na internet já, não tanto quanto hoje, mas já dava pra ler alguns relatos de como a coisa funcionava. E eu comecei a entender mais como funcionava esse processo. Aí eu fui me preparando melhor, fui estudando, e eu botei na cabeça que mais ou menos funcionava da seguinte forma: pra passar numa empresa do exterior, era tipo como se fosse passar no vestibular, por exemplo, que não adiantava você ser tipo, o melhor aluno da sala, mas se você não se prepara para a prova do vestibular, as suas chances são bem menores de passar do que alguém que não é o melhor aluno da sala, mas passou um ano se preparando para a prova do vestibular, por exemplo. As chances desse cara que se preparou para a prova do vestibular são maiores de se aceitar na universidade. Mudei mais ou menos a minha cabeça para esse formato e comecei a me preparar com base naquilo que eu vinha lendo na internet. Quando foi no final de 2015, foi outubro, novembro, uma coisa assim, novembro, uma recrutadora da Amazon entrou em contato comigo e falou, ó, nós temos algumas oportunidades na África do Sul. Na verdade, nós vamos contratar bastante gente para lá e vamos fazer o que eles chamam de hire event. É quando eles pegam, por exemplo, várias pessoas da empresa, de um centro que eles estão contratando, ou para começar algum projeto, alguma coisa, e levam todas essas pessoas para entrevistar, tipo, um lote de gente num determinado país. Aí eu falei que tinha interesse. Aí dessa vez eu me preparei bem. Entendi o que a vaga precisava, fui atrás, consegui extrair mais informação do recrutador e consegui me preparar bem. O processo seletivo para mim foi bem suave, ter me preparado. O que pegou um pouco durante o processo foi a questão, um pouco do idioma ainda, porque eu estava acostumado a falar com pessoas com um sotaque um pouco mais britânico ou americano. A gente está no Brasil, tinha sotaque padrão que a gente ouve é o americano, por causa de filme, música, essas coisas. E quando eu tive que falar com a galera da África do Sul, foi uma experiência bem curiosa, assim, até por causa de eles tinham algumas gírias diferentes, um sotaque muito pesado. Imagino. Era terrível, assim. Era um esforço muito grande. Mas, tecnicamente, eu me preparei bem e fui muito bem no processo seletivo. Aí, isso foi no finalzinho de novembro. Se não me engano, foi tipo final de novembro para começo de dezembro, mais ou menos. Aí, nisso, eles falaram, beleza, vamos entrar em contato com você. Aí, nesse meio tempo, inclusive, até aconteceu uma coisa curiosa. Isso foi de novembro para dezembro de 2015. Nesse meio tempo, eu e minha esposa, na época era minha noiva, nós tínhamos nos programados para passar o Natal e Ano Novo no Japão. Aí nisso estava na ansiedade de esperar lá a resposta do processo seletivo da Amazon e a gente se preparando também para ir para o Japão passar o final do ano lá. Aí nisso minha esposa, que era minha noiva no caso, estava em Manaus ainda e eu em São Paulo, foi para São Paulo, porque o nosso voo ia sair de lá. Acho que o nosso voo ia, sair... Isso na semana do Natal. Acho que o Natal devia ser, próximo do final de semana ali. A gente ia sair de São Paulo lá pro dia 22, 23 de dezembro. Aí, nisso, aconteceu um problema muito grande na empresa. Mas muito grande. Nessa época, a Nemu tinha sido comprada por uma empresa grande no Brasil, junto com uma concorrente dela. Isso, 2 meses depois dessa compra, aconteceu esse problema gigantesco lá. Um gerente lá pediu para que eu, por favor, cancela essa viagem que a gente vai precisar de ti aqui.
Aí minha esposa na época não ficou muito feliz. Mas ok, cancelamos a viagem, a gente aí ficou lá pra São Paulo e tal, aí decidiu, beleza, o que a gente vai fazer agora? Aí eu conversei com a galera lá, aí eu falei, eu vou tirar pelo menos a semana entre Natal e Ano Novo de off. Aí eles concordaram e tal. Aí a gente foi pra Floripa. Nós fomos pra Floripa, passamos lá Natal e tal. Aí quando a gente tava voltando pra Manaus, aí nisso a gente foi de Floripa pra Manaus, passar o Ano Novo em Manaus. Aí quando o avião pousa em Manaus, pego meu celular, a primeira coisa que eu vejo é a oferta da Amazon. Aprovaram, mandaram a oferta. Caramba. Primeira coisa que aconteceu, chegamos em Manaus, quando o avião pousa, pega teu celular pra ver quem mandou mensagem, se explicou pra avisar alguém. A primeira coisa que eu recebi um e-mail da Amazon com a oferta. Eu mostrei pra ela assim, aí eu falei, garante, vamos? Ela ficou meio assustada, né? Aí ok. Aí nisso, aí eu falei pra ela, vamos, a gente não tem nada a perder, vai ser uma experiência interessante. Aí ela, ok, então bora. Aí tipo, quando a gente chegou, a gente falou com a nossa família e tal. E aí eles falaram, a Amazon falou, daqui a algumas semanas um pessoal aqui do pessoal de recrutamento e tal, o pessoal de hiring, vai entrar em contato contigo para começar o processo de pegar a documentação, todo aquele processo de imigração. Aí, ok. Aí, só que eles demoraram um tempo até eles entrarem em contato, acho que um mês mais ou menos. Aí, nesse meio tempo, que eu voltava para São Paulo, já estava lá trabalhando no problema que tinha acontecido, a empresa Mozilla entrou em contato comigo e falou, temos uma vaga aqui, e a vaga na época era muito interessante. Aí, eu fiz todo um processo, o processo demorou, foi o processo mais diferente que eu já fiz até hoje, foi da Mozilla, umas 6 entrevistas técnicas, mais ou menos, antes do on-site. Aí, o on-site foi lá em Mountain View, na Califórnia. Mas só que aí, pra essa vaga, acho que foi aprovado, só que pra essa vaga, a vaga era pra trabalhar remoto no Brasil. A intenção agora é uma experiência diferente, bem diferente, ir pra fora e tal. Aí eu peguei. E era interessante porque o salário era em dólar, então aí o dólar no Brasil tava disparando. Nossa, o rei do Brasil. Financeiramente ia ser bem interessante. Aí a gente pegou, eu falei, não, vamos pra África do Sul. Aí eu acabei cancelando a oferta da Mozilla e seguimos com a África do Sul. Aí processo de imigração, documentação e tal. E nessa época, algo bem interessante assim era que não tinha muita informação sobre a África do Sul na internet. Nem você procura sobre alguma cidade na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, você vai ter muita informação. Mas sobre a cidade do Cabo especificamente, na época, tinha muito pouco conteúdo na internet. Tinha uma coisa ou outra para quem fosse fazer turismo, mas para quem estivesse mudando, por exemplo, informações mais úteis sobre a cidade. Uma coisa que assustou muito, falava muito sobre a violência lá. E a gente foi com uma ideia um pouco, como pode dizer, errada sobre a questão... Errado que eu digo assim, sobre a ideia de como funciona a violência lá. E assim, a gente foi meio que um tiro no escuro pra cidade do Cabo. Aí eu lembro, inclusive, no dia que, quando nós estávamos embarcando pra lá, a gente vai, aquela coisa, a gente não gostar de volta, a gente não tem nada a perder, vai ser uma experiência diferente. Sei lá, se for algo ruim pra gente, a gente pode voltar e ter um mercado grande aqui no Brasil e tal. Isso não vai ser problema. E acabou que, a experiência na cidade do Cabo foi algo sensacional, assim, na nossa vida. Minha esposa, hoje, ela é apaixonada pela cidade do Cabo. A gente mora aqui em Vancouver, mas a paixão dela é a cidade do Cabo. E esse foi mais ou menos, assim, o meu processo de trabalhar no Brasil até conseguir a primeira oportunidade fora, na África do Sul, por exemplo. E aí, como é que foi esse seu começo chegando lá na África, a vida na Cidade do Cabo e também de arrumar apartamento, arrumar lugar pra morar, essas coisas? Foi uma certa aventura lá. Como eu falei, a gente não tinha basicamente referência nenhuma da cidade. Aí uma coisa que tinha acontecido na época, eu falei no começo aqui, que a Amazon na época estava fazendo um hire event. Eles contrataram muito brasileiro nessa leva que eu fui. Aí na época os brasileiros lá criaram um grupo do Slack, para o pessoal ir trocando informação e tal. Mas só que eu acabei vindo na primeira leva de brasileiro que foi. Então assim, ninguém tinha vindo antes para falar, aqui é assim, funciona desse jeito e tal. Eu fui aprendendo com os primeiros que chegaram lá, dessa galera que tava mudando pela Amazon. Aí na internet também não tinha muita informação. Aí o que eu fiz como referência? Eu tentei usar como referência o escritório da Amazon, que olhando pelo mapa assim, dava pra ver que ficava perto do centro, assim, na região um pouco central da cidade. Eu falei, então vamos ver quais são as regiões próximas aqui ao redor onde fica o escritório da Amazon. Aí eu também, na época, eu lembro que eu pedi algumas referências da recrutadora que morava lá. Aí ela passou, esses bairros aqui e tal são bons, não sei o quê, se for procurar alguma coisa, eu procuro nesses lugares. E, ok. Aí, olhando pela internet, a gente não tinha muita referência do que era bom e do que não era. E até mesmo de preço também. Eu sabia quanto eu ia ganhar, mas eu olhando, vamos supor, o preço de um aluguel, eu não sabia o que era caro e o que era barato, por exemplo, porque eu não tinha uma referência para me basear um apartamento de configuração X no bairro Y, se o preço estava bom ou não, por exemplo. Eu não conseguia ter essa referência. Aí o que a gente fez? A gente foi e nós fomos e alugamos um Airbnb
Airbnb. Aí já começou a dar umas furadas. A gente pegou um Airbnb por 5 dias e quando a gente chegou lá, tinha um cartão de crédito e eu tinha meu cartão da minha conta corrente aqui no Brasil. Aí quando chegou lá que eu fui sacar um dinheiro, eu bloqueei meu cartão. Tinha um cartão de crédito, mas e algumas coisas lá precisava ter dinheiro, essas coisas. Cartão bloqueado. Puta, aí eu liguei pro banco no Brasil, aí os caras conseguiram desbloquear. Nisso, a gente chegou lá, tava no final do inverno pra primavera. E lá, Cape Town é uma região que venta muito. É muito vento. Mas é um vento assim que eu, tipo de virar caminhão, sabe? É um negócio absurdo. Aí a gente chegou no dia, tinha uma ventania, tipo, muito forte lá. A gente ficou meio assustado. Aí nisso a gente foi ficando esses dias no Airbnb. Só que a gente não tinha encontrado ainda nada pra nenhum apartamento. Não tinha assinado nada, nenhum contrato ainda. Aí a gente tinha que renovar o Airbnb. Aí a mulher falou, eu já reservei pra outra pessoa. Caramba, a gente vai ter que encontrar algum outro lugar pra ir. Aí a gente começou a olhar e, tipo, tudo muito caro. Aí a gente começou a pesquisar bastante. Aí nos dias lá que a gente tinha ainda, no Airbnb. Aí a gente encontrou um hotel que ficava bem localizado, perto do centro, ali perto da região onde nós estávamos procurando apartamento. A gente falou, vamos nesse apartamento aqui, vamos nesse hotel, a gente fica lá alguns dias. E o hotel parece ser muito bom. As fotos no site, né, na Booking.com, as fotos estavam excelentes, parecia muito da hora o local. Aí nós pegamos e, beleza, vamos pra lá. Cara, quando chegou no hotel, no primeiro lugar quando chegava, a fachada do prédio, embaixo, era tipo de um prédio em construção. A gente chegando lá, tipo, na porta tinha uns caras assim, tipo, meio mal encarados, sabe? E o hotel em si, ele só funcionava do 7º andar pra cima. Ou seja, os 7 primeiros andares não era hotel. Eu não sei o que era, mas assim, eu sei que por trás quando você entrava no prédio, tinha o hall e o lobby, aí você ia pra esquerda, aí tinha um corredor que emendava com um prédio de trás, que lá era tipo um prédio residencial, onde morava um monte de gente. Aí logo na entrada, assim, tinha um elevador muito velho, que inclusive pra você poder ir pra alguns andares, tinha que apertar o botão com a caneta. O botão tava quebrado, sabe? Aí tinha que enfiar dentro, assim, com a caneta. E lembrando que o hotel começava do 7º andar pra cima. Mas só que o elevador ia só até o 5º andar. Tinha que subir mais 2 andares de escada. Faz o menor sentido. Não faz sentido nenhum isso. Nós estávamos de mudança, tínhamos, sei lá, umas 5 malas com muita coisa dentro. Aí eu tive que carregar todas as malas por 2 andares. E como eu falei, o prédio me passava em reforma, uma coisa assim. As escadas eram tipo umas escadas meio... Não era a escada do prédio em si, era uma escada meio de madeira, bem estreita. Um negócio meio tenso. Aí a gente chegou... Aí, ok, passamos por tudo isso, vamos pro quarto. Aí uma coisa que a gente não sabia é que esse hotel ficava numa rua acima da rua mais badalada, onde tinha todas as baladas de Cape Town. Puta, na hora de dormir era festa, barulho, gritaria na rua. Puta, era um inferno. Aí, ok. Aí começamos colocamos essas coisas lá e tal. Aí vamos atrás de apartamento. Saímos todo dia, atrás de apartamento, visitamos alguns e tal. E encontramos apartamento que a gente queria, de um jeito legal e tal, numa região legal. Beleza, fechamos o contrato. O cara falou, ó, isso era perto do final de semana, mais ou menos. Aí o cara falou, eu vou tentar arrumar a chave pra vocês o mais rápido possível, pra vocês mudarem. Beleza, conseguiu. Aí o cara falou, segunda-feira eu consigo a chave pra vocês. Aí, beleza, tinha que passar mais um final de semana no hotel. Aí nesse meio tempo, a minha esposa tava desconfiando que estavam mexendo nas nossas coisas no hotel quando a gente saía. Aí eu, puta, mal desligado, não tava nem aí, não tava percebendo nada. Ela falou, tô mexendo nas minhas coisas aqui, que eu deixei minha mala de um jeito, agora tá de outro. Repara em tudo. Quando foi num dia, a gente ia sair, fazer alguma coisa. Aí ela falou, pô, vou me arrumar aqui e tal. Aí ela começou a procurar uma calça dela. Aí não encontrava calça. Aí ela foi atrás de outras coisas e quando viu, tinha sumido o sapato dela, tinha sumido calça, tinha sumido blusa. Caraca. Tipo, roubaram um monte de coisa dela. Aí ela, puta, vamos embora daqui, que eu, tipo, pô, estão roubando a gente. Aí eu liguei pro corretor, falei, pô, tem como a gente entrar antes no apartamento? O cara falou, o problema é que falta fazer a última limpeza no apartamento. Eu falei, não tem problema, se a gente estiver lá, pode mandar a limpeza que não tem problema. Aí a gente pegou, adiantamos a saída do hotel lá, que, de novo, aquela saga pra sair de lá, né? Descendo as escadas. Essa aqui, nesse meu tempo, eu falei que quando a gente chegou lá, parecia que tinha uns caras meio mal encarados, assim. Aí nisso eu meio que comecei a conversar com esses caras. Eu passava por lá, falava com os caras e tal. Aí tava trocando mais ideia com eles. E aí quando foi na hora de ir embora, aí eu perguntei, pô, você não quer dar uma força ali? Aí os caras, não, bora lá. Os caras foram lá me ajudaram a carregar as malas e tal. Aí na saída foi mais fácil, que aí eu tive a ajuda do pessoal que ficava na frente, assim. Aí a gente pegou e finalmente conseguimos mudar pro nosso apartamento. Foi um apartamento bem legal lá que a gente conseguiu. E o período de adaptação aí em Vancouver, cara, quais foram as primeiras impressões de vocês da cidade, da vida? E complementando a
pergunta do Gabs, como é que foi o processo de você sair da África e ir pro Canadá? Foi assim, comecei a trabalhar na Amazon lá, os primeiros meses foram assim, até falando sobre o processo de adaptação, o processo de adaptação na África do Sul, inclusive, foi um bem intenso, eu diria, porque o sotaque deles, falando inglês, na verdade, eles têm vários sotaques lá, porque o país tem 11 idiomas e cada pessoa de um idioma específico, quando vai falar inglês, tem um sotaque específico. Então, assim, fica aquela loucura na tua cabeça. Por exemplo, tem uma galera, o pessoal que fala africano, e essa galera tem um sotaque muito, parece um europeu falando inglês, sabe? Tipo um alemão, um holandês. Sim, o africano é basicamente o holandês com sotaque. Exatamente. E quando eles falam inglês, assim, parece, imagina um europeu com muito sotaque falando inglês. É nesse nível. E tem a galera, o pessoal lá que fala outros idiomas, tipo o Plus, o Zulu e tal. Então esse pessoal, eles têm o seu próprio sotaque também, porque o idioma é bem diferente. Então, assim, meio que fica uma loucura na tua cabeça e eles têm muita gíria local também. Muita gíria. Então, até você ir pegando todas essas gírias, entendendo e tal, isso leva um tempo. Eu lembro, por exemplo, no meu primeiro dia lá, no New Hire Orientation, cara, foi uma loucura que eu não conseguia entender nada que o pessoal falava. Falando um monte de coisa lá e tal, explicando como a empresa funciona, explicando os benefícios, negócio de plano de saúde, não sei o que e tal. Cara, eu me esforçando, que chega em casa com dor de cabeça. Aí teve esse processo de adaptação e tal. Aí nos primeiros meses de trabalho, foi aquele processo de onboard, né? Você vai aprendendo muita coisa e tal. Mas só que chegou um tempo, passou uns 4 meses, o que eu tava fazendo lá eu não tava gostando. Eu não curtia o que eu tava fazendo, apesar de ter aprendido muito nos primeiros meses, mas assim, chegou um tempo e falei, pô, não é isso que eu quero fazer. Aí eu comecei a falei, acho que eu vou ver como é que funciona aqui dentro pra mudar pra alguma outra vaga, algum outro time, ou algum outro lugar, ou então também sair da empresa. Eu não tava curtindo, literalmente. Mas isso era algo pessoal meu. Por exemplo, eu tenho amigos que eu conheci que entraram na mesma vaga, no mesmo time, estão até lá até hoje e amam o que fazem. Mas eu particularmente não curtia. Aí nisso eu fui bem claro com o meu manager lá na época. Aí ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, tu não precisa ser da empresa, a gente pode ver uma coisa internamente pra ti. Tem umas políticas sobre realocação interna para outros países dentro da Amazon. Então, assim, aí ele falou que qualquer coisa a gente pode conversar aqui pra ver como que fica e tal. Aí eu comecei a dar uma olhada em algumas oportunidades dentro da empresa. Ele, inclusive, foi que me avisou. Ele falou, tem uma vaga aqui em Vancouver que parece bem interessante com o teu perfil, com o que tu tem procurado. Aí eu falei, pô, vou dar uma olhada. O meu manager lá tá me ajudando a encontrar uma outra vaga fora do time dele. Porque ainda não, eu tinha criado uma amizade boa com ele na época e tal. Aí eu peguei, dei uma olhada. Comecei um processo interno pra mudar pra essa vaga. Geralmente, nesses processos internos, você acaba... É tudo remoto e tal, mas pra essa vaga especificamente, eles me trouxeram aqui em Vancouver pra fazer algumas entrevistas. Algo que geralmente é feito remoto. Não sei por que razão, porque esse time tava fazendo isso. Até porque eu conheço outras pessoas que mudaram internamente pra esse time também e que eles trouxeram pra fazer o processo aqui. Aí acabei que eu vim lá de Cape Town pra cá. Aí fui aprovado no processo e tal. Passei nesse processo interno. E quando eu vim aqui, eu fiquei uns dias aqui em Vancouver pra conhecer a cidade, pra ver como é que era e tal. Cara, eu achei incrível aqui também. Cape Town é uma cidade linda, são bons e diferentes, eu diria. Mas aqui eu fiquei também apaixonado por Vancouver. E eu cheguei, acho que no melhor momento do ano aqui, que era no finalzinho da primavera pro verão, que é quando a cidade tá linda, tipo, não chove, tudo ensolarado. Vancouver, entre abril e setembro, é a melhor cidade do mundo. E entre outubro e março não é tão legal, assim. Mas, assim, então eu cheguei num período incrível aqui, tipo, cidade muito linda, tudo florida e tal, não sei o quê. Aí eu falei pra minha esposa, eu acho que tu vai curtir lá. E um dos motivos também pra querer a mudança, na época, era que a minha esposa não podia trabalhar lá na África do Sul, por causa de visto. Lá eles não dão visto de trabalho pra esposa. Eles dão tipo um visto de esposa que a tua esposa basicamente não pode trabalhar. Aí aqui ela poderia, com visto de trabalho, a tua esposa parceiro, quem for, pode trabalhar, sem problema algum. Então, questão de Open Work Permit. Pra ela seria uma vantagem. Aí a gente falou, beleza, vamos aceitar essa oferta e vamos pra lá. E aí foi uma diferença, por exemplo, quando a gente estava pesquisando sobre Vancouver. Era infinitamente maior o número de informação sobre a cidade. Sobre tudo. Tudo que você quisesse saber sobre Vancouver, você encontrava na internet. E assim, a gente conseguiu entender bem como as coisas funcionavam aqui. Aí a gente começou o processo. Aí, na época, aconteceu uma coisa curiosa. Falava assim, o processo de visto vai demorar entre 3 e 4 meses, mais ou menos. Ok, tá razoável. Mas só que esse processo demorou um ano. Demorou um ano por causa de uns problemas do manager da vaga aqui em Vancouver, na época. O cara
fez umas bobagens e tal, e o processo demorou 1 ano. Aí nesse meu tempo, aí o que acontece? Imagina você tá no processo de imigração, mudando para outro país, a tua vida meio que para, né? Porque tu não consegue fazer nenhum plano de longo prazo e tu fica sempre naquela expectativa. Ok, se mês que vem tiver que mudar, eu vou ter que... Então tudo ali fica dependendo dessa mudança. Aí eu comecei a ficar muito chateado por causa desse problema que estava acontecendo. Eu falei, vou sair da empresa, vou para outro lugar. Aí uma coisa bem interessante foi que quando eu estava na Amazon, eu comecei a me envolver bastante com o processo de recrutamento. Eu entrevistava bastante gente. Eu entrevisto bastante candidato e tal. E do processo anterior, que eu tinha estudado bem como funcionam os processos de recrutamento no exterior, os processos para outras empresas, como se preparar bem para um processo seletivo e tal. E eu meio que aprendia como se preparar para um processo seletivo para alguma empresa. Aí eu falei uma coisa, eu vou começar a procurar coisa em outro lugar. Uma coisa em outro lugar, eu vou sair, eu vou, sei lá. Porque minha esposa também, ela gosta muito da Alemanha. Para ela, eu teria ido para a Alemanha. Aí eu falei, vamos para a Alemanha então, ver alguma coisa por lá. Aí eu comecei a fazer uns processos seletivos. Aí eu abri, assim, acho que 5 entrevistas ao mesmo tempo. 5 processos para alguma empresa que eu achava bem interessante na Alemanha. E, cara, eu passei em tudo. Recebi as 5 ofertas e tinha uma que era muito boa. Tipo, tanto tecnicamente, financeiramente falando. Aí eu falei pra ela, vamos aceitar essa oferta aqui e vamos pra lá. Só que aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? Saiu o visto aqui do Canadá. Aí a gente ficou naquela, puta, e agora o que a gente faz? A gente tá com o visto na mão já. É só começar o processo de mudança. Ela falou, cara, tu não gostou de lá? Eu falei, gostei. Então, já tá com o visto na mão, não tem que esperar de novo, adiar mais ainda, não sei o que e tal. A gente decidiu vir pra cá. Porque teria também aí o processo de visto pra Alemanha, provavelmente, né? Exatamente. Mais um processo de visto, mais... Fabrício mora na Espanha, não sei onde o Gabs mora, mas, assim, acho que vocês devem saber, é um saco isso, é muito chato, esse processo de imigração, tudo, documentação, toda essa burocracia é um negócio que toma muito tempo. Aí eu falei, não quero passar por isso tão cedo, vamos pra lá mesmo, tá tudo certo, e a gente pegou e nós viemos pra cá. Viemos, inclusive, praticamente 1 ano depois de que eu tinha vindo aqui no processo de seletivo, quase exatamente 11 meses antes do que eu tinha vindo aqui, então até hoje. O seu trabalho, assim, em si mesmo, no dia a dia, como é que ele é? E como é que também trabalhar com os estrangeiros aí? O seu time é mais de gringo? É mais de canadense, de americano? Então, isso até por uma característica aqui do Canadá. O Canadá é um país bem multicultural. Tem gente do mundo todo. No meu time aqui, é muita gente de muito lugar do mundo. É muito diversificado. No time que eu trabalho, especificamente, devem ter, eu acho que, umas 10 nacionalidades ou mais. Assim, por exemplo... É até engraçado quando a gente sai pra comer alguma coisa, sai pra um happy hour, sentando na mesa, não tem uma bandeira repetida. É gente do mundo todo. Isso é bem interessante, pra você aprender bastante de outra realidade, de conhecer bem o mundo, assim, Isso que eu acho legal aqui, bem interessante. Como eu aprendi sobre o mundo através de outras pessoas, com as pessoas que eu trabalho, eles cada um contando sua história de vida, como as coisas funcionam nos países deles. Aí você vê assim, caramba, como o mundo é diversificado. É algo impressionante. E no time que eu trabalho aqui, também, por exemplo, eu trabalho num produto, num serviço da AWS aqui, que é o SQS, e no meu subtime que eu trabalho, os canadenses que tem são canadenses que viraram canadenses, se naturalizaram. Mas sim. A gente entrevistou aqui o Danilo também um tempo atrás, que ele já tá bastante tempo no Canadá e virou canadense já também. Aqui depois de 5 anos, você pode dar entrada na cidadania e tal. E assim, no meu time, a maioria, no meu subtime especificamente, quem é canadense é porque virou canadense. Mas nascido aqui, eu acredito que nenhum. E tem gente assim, todo lugar do mundo. Tem eu do Brasil, tem gente da Índia, Ucrânia, Rússia... Tem espanhol, inclusive tem um colega de Barcelona, tem gente aqui literalmente do mundo inteiro. E você imaginar, você vai encontrar... Acho que até por causa da característica do país também. Aqui em Vancouver é impressionante. Você vai em um lugar, a gente do mundo todo, você consegue ouvir muitos idiomas na rua, a gente falando vários idiomas diferentes. Na cidade você vê restaurantes de tudo que é cultura diferente, várias cozinhas diferentes. É algo o que eu gosto, eu acho bem interessante isso. Acho bem legal. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров
E vamos para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, o que você tem pra gente hoje, cara? Então, Gabs, hoje eu queria trazer aqui um ator que ele é um dos caras mais lindos, mais considerados um dos caras mais lindos da atualidade. Eu vou te dar 3 chances de você adivinhar quem é ele. Um ator de filmes de Hollywood. Eu acho que eu já sei quem é, que ele tá falando. Dá mais alguma dica aí, Fabrício? Assim... Ele é bonito. E ele gosta de cereal. Essa muito pouca gente vai pegar, mas enfim. Isso é sobre essa dica é sobre um personagem dele, né? Não, é sobre o ator mesmo. O ator? Eu lembro do Seth Rogen, que eu acho que é canadense, né? Mas ele não é bonito. Não, pensa em caras bonitos. Quem é o cara mais bonito da atualidade, considerado? Ou um dos? Só fala nomes. Cara, não faço ideia, velho. Desculpa. Ryan Gosling. Ele mesmo, é o Ryan Gosling. E eu não sabia, mas ele é canadense. Ele nasceu numa cidade chamada London, que é tipo igual Londres mesmo, mas que fica no Canadá, em Ontário, né? Então famoso por vários filmes, que acho que o primeiro filme que realmente levou ele pro estrelato foi O Diário de uma Paixão, né? The Notebook, lá de 2004. Comédia romântica, assim, ele, a Rachel McAdams. É um filme bem legal, na verdade. Mas depois ele teve outros filmes, né? O Drive é um puta filme dele, assim, puta filme mesmo. Teve o The Big Short, The Nice Guys, La La Land, né, que quase ganharam o Oscar, na verdade. Blade Runner 2049, também um filmaço. Um dos últimos agora foi O Primeiro Homem, que ele interpreta o Neil Armstrong, mas é um dos maiores atores da atualidade, com certeza, e também considerado como seria talvez o Brad Pitt quando eu era criança, adolescente. Mas e você, Daniel, o que você sugere pra gente? Culturalmente falando, algo interessante que aconteceu no ano passado, por exemplo, na pandemia e tal, algo que eu fiz, eu comecei a ler mais. Aí comecei a comprar bastante livro e tal. Um dos livros que eu comprei, seguindo uma recomendação desses clubes de livros, etc., foi o Neuromancer. E durante a leitura, eu fui ler os créditos do livro e acabei descobrindo que o autor, William Gibson, ele mora aqui em Vancouver, uma personalidade local aqui da cidade. Tipo, não fazia a menor ideia. E eu lendo o livro dele, descobri na leitura. Um outro também, um ator bem famoso, que inclusive é aqui de Vancouver, que é um galã também, Ryan Reynolds. Todos os Ryans são canadenses, então. Inclusive o alias dele no Instagram é Van City Reynolds. De Vancouver. Uhum. E o que os canadenses gostam de fazer aí, Daniel? O que você costuma fazer no seu tempo livre com a galera daí? Aqui em Vancouver, especificamente, a cidade é bem outdoor. Assim, as pessoas aqui curtem muito atividades ao ar livre, todo período do ano. Por exemplo, agora no verão, as pessoas vão muito para camping, para lagos, fazer trilha, esportes também. Isso é algo muito interessante. Por exemplo, qualquer tipo de esporte que você gosta de praticar, tem alguma liga local aqui que você pode participar. Futebol, voleibol, basquete, hóquei. Então, assim, se você curte algum esporte, você vai encontrar alguma liga local, ou só por diversão, ou se quiser competir também. Isso é bem interessante. E no inverno, é esqui. Por exemplo, Vancouver especificamente não neva tanto, mas a 30 minutos de carro do centro da cidade tem resort de esqui, porque a cidade é cercada por montanha. Na cidade em si não neva, mas a 30 minutos da cidade, nas montanhas, neva bastante. Então, assim, o pessoal esquia bastante durante o inverno. E eu, particularmente, eu gosto de jogar futebol. Eu jogo 2 ligas locais aqui, jogo pelo menos 2 vezes por semana. Mas isso é legal, porque acaba conhecendo gente de outros círculos, né, fora do trabalho e tal. E eu acabo que jogo bastante de futebol por aqui. E bom, Daniel, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Eu queria que você contasse um pouco como é o custo de vida aí em Vancouver, o que é barato, o que é caro, o aluguel, o mercado, e fazer uma comparação aqui com o Brasil. Até com a África do Sul, de repente. Sobre o custo de vida, inclusive tem até interessante talvez fazer essa comparação com o Canadá. Falando de Canadá especificamente, a gente tem que separar algumas coisas, mas comparar, vamos supor, Vancouver com Cape Town, com o Brasil, por exemplo, pegar São Paulo como exemplo. Aqui o custo de vida é alto. Falando de Vancouver, é importante deixar bem claro, Vancouver especificamente, para moradia, por exemplo, aluguel que é extremamente caro, inclusive pegando essas listas de cidades mais caras do mundo, São Vancouver está sempre no top 3 ou é top 1, moradia que realmente é caro, mas em outros quesitos você consegue dar uma economizada. Por exemplo, quando você começa a aprender um pouco assim, onde comprar as coisas e tal, você consegue otimizar os gastos aqui, mas no geral o custo de vida aqui eu diria que
é relativamente alto. Por exemplo, o restaurante aqui é caro. Pegando proporcionalmente, Cape Town, eu acho que deve ser a primeira ou a segunda cidade mais cara da África do Sul. Acaba que o custo de vida lá, para a realidade local, é um pouco alto. Por exemplo, aluguel, essas coisas. Mas, em compensação, o resto é muito barato. Por exemplo, o restaurante, a comida, é algo impressionante. Cape Town, assim, para você comer, você come muito bem lá. Estava até comentando com a minha esposa, a gente falando que, por exemplo, lá a gente jantava em restaurante 2, 3 vezes por semana. Devido pro local que a gente morava, no prédio que a gente morava, tinha um restaurante embaixo. O custo de vida lá, em relação a comida, a lazer, a outras coisas, lá é bem em conta. Mas moradia, comparando com o padrão do país, Cape Town acaba sendo um pouco caro. Comparando com o Brasil, por exemplo, eu diria que, pelo que eu ouço hoje do Brasil, o custo de vida lá está um pouco mais alto, né? A questão de alimento, esse tipo de coisa. Então, assim, eu diria que seria, tipo, Vancouver, São Paulo, Cape Town, em termos de custo de vida. E aqui, falei no começo também, alimentação, que restaurante, aqui acaba sendo um pouco caro também. Mas, comparando o país em si, se você compara, por exemplo, Vancouver com Calgary. Calgary é uma cidade grande que tem aqui no Canadá, mas o custo de vida lá é muito menor do que aqui em Vancouver. Fazer uma comparação de aluguel, por exemplo, um valor que você paga num apartamento aqui de 1 quarto ou 2 quartos, você aluga uma casa gigante em Calgary, por exemplo. Isso é algo que, dentro do país em si, é algo que faz muita diferença. Vancouver e Toronto são, assim, o custo de vida é bastante alto. Comparando com o resto do país, se você, por exemplo, se tiver disponibilidade e quiser morar um pouco mais afastado dos grandes centros, até aqui na província onde nós moramos, em BC, se você for um pouco mais afastado de Vancouver, por exemplo, você consegue morar muito bem, assim, numa casa bem legal e tal, pagando o preço que você pagaria num apartamento no centro da cidade. Então, assim, é muito sobre onde você tá, faz uma grande diferença no custo de vida. E lá na África do Sul, moradia é caro, mas de resto, assim, alimentação, lazer, é bem mais em conta. E bom, Daniel, pra gente fechar aqui, cara, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que têm acontecido com você esse tempo todo aí fora do país. Uma vez, tava eu, minha esposa, agora, eu lembro que tinha uma terceira pessoa, mas eu não lembro quem. Nós tínhamos ido para um churrasco na casa de um amigo, estávamos voltando, aí nós pegamos um Uber, chamamos o Uber e tal, pra voltar pra casa. Cara, quando a gente entrou no carro, o carro tava fedendo muito. Eu não consigo descrever o que era aquele fedor, mas tava fedendo muito. Tanto é que tava frio lá, aí eu peguei e baixei o vidro do carro pra eu poder conseguir respirar, assim. Aí nisso eu comentei lá com minha esposa, não tô lembrando quem tava com a gente, mas eu comentei, tá muito fedido aqui, parece que mataram um rato aqui dentro, uma coisa assim. Eu falei, caramba, tem uma coisa podre nesse carro. E, tipo, falando com elas em português, né? Aí passou um tempo, o motorista fala, e aí, tá tudo bem com vocês? Em português. Puta merda. O cara era do Moçambique, o cara falava português, então... E, tipo, detonando lá, tipo, muito puto com o fedor do carro, detonando o carro lá, quando o cara vira com a gente falando em português. Eu pude enterrar minha cabeça em algum lugar lá. Tá, mas o cara explicou de onde vinha o cheiro? Ou não? Não. Ele fingiu que não ouviu, ele não falou nada. Eu não sei o que é pior, na verdade. Né? E eu com cara de tacho lá, assim, que não falei mais uma palavra até eu chegar em casa. Aí uma outra vez, eu e minha esposa estava esperando um amigo na frente do prédio onde nós morávamos lá em Cape Town. Nós estávamos indo ver o pôr do sol na Table Mountain. Table Mountain é uma montanha, tipo, bem alta que tem bem no meio da cidade, lá em Cape Town. Aí nisso nós estávamos na frente do prédio, esperando nosso amigo chegar. Passou um carro com umas pessoas dentro. Um cara pegou e jogou um ovo cozido na minha esposa. Por quê? Imagina isso, essa ovo com casca, sabe? Tava muito duro. A gente pegou na perna dela, que até hoje ela tem a marca na perna dessa ovada que ela pegou. Na hora lá, ela não conseguia andar direito, porque acho que o impacto foi tão forte, o carro vindo na velocidade que vinha, o cara jogando, tipo como fosse uma pedrada, sabe? Ficou muito roxa a perna dela, assim. Ficou bem inchada, assim. O cara vindo do nada, tipo, no domingo à tarde, alguém passou e deu uma ovada, né? Cara, que situação. Foi algo bizarro, assim. Ainda por lá, assim, algo interessante aconteceu também. Uma vez nós estávamos indo no Cabo da Boa Esperança, um local lá que a gente estuda na aula de história, lá onde tem a pontinha do continente ali, no Cabo das Tormentas. Tem um ponto lá bem famoso que fica bem na esquina do continente mesmo. Dá pra ver fazendo a curva, assim. A gente chegando lá,
lá, de novo, tipo, um mau cheiro forte. Quando a gente chegou, assim, por trás, tinha uma baleia gigante na praia morta, assim, sabe? Um negócio absurdo. Eu nunca tinha visto algo tão grande, um animal tão grande. Foi algo bem curioso de ver. É triste, né? Mas, pô, interessante. Foi bem curioso, assim, porque eu nunca tinha visto uma baleia e vi uma na praia, assim, tipo, porque tava morta, mas é um animal, assim, gigantesco. Foi algo bem curioso de ter visto, assim. Pessoal, por hoje é isso. Thank you very much pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos. Dá 5 estrelas no iTunes para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Daniel destacou muito bem, né? Que ele precisou do inglês. O inglês dele não era tão bom quando ele fez o primeiro teste lá pro Facebook. E aí ele melhorou o inglês dele, foi pra África do Sul trabalhar em inglês e depois pro Canadá também trabalhar em inglês. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação aí, que é exatamente a área do Daniel, a área de desenvolvimento de software, mas também cursos de marketing, design, business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior. Então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau! Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.